Olá, pessoal, muito bom dia. Domingão abençoado aí por Deus, né, para a nossa vida. E nessa manhã nós teremos mais um tema bastante bacana para tratar com você aí que está em casa. E o nosso tema hoje é saúde física e emocional em tempos de quarentena. A você o nosso grande abraço, você que está aí do outro lado. Esperamos contribuir para que você possa ter um conhecimento, um entendimento melhor sobre esse tema bastante interessante para nós. Então, estamos aqui recebendo o Vinícius e também a Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, Vinícius. Então, quero que eles se apresentem aqui para que a gente possa conhecer melhor, né, quem são eles e de que maneira vamos estar trabalhando nesse momento agora de conversa aqui, nesse tema de escola dominical, né? Bom dia, pastor. Bom dia, Luciana. Bom dia, igreja. Eu sou o Vinícius Araújo, sou educador físico, trabalho aqui em Uberlândia. Já faço esse trabalho já há 5 anos, de prevenção de lesões, enfim, saúde física. Bacana. Luciana. Bom dia, Vinícius. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja. Eu sou a Luciana, eu sou psicóloga. Há 9 anos que eu me formei, eu atuo na área clínica e da saúde. Eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, tenho mestrado também em psicologia da saúde pela UFO. Já dei algumas aulas em faculdades também. E sou esposa e mãe de 2 menininhas. Isso é o lado melhor, né, Luciana? Com certeza, sem dúvidas. Bacana. Então, gente, assim, nós queremos tratar desse tema porque nós entendemos que é bem instigante nesse tempo, né, de reclusão, de quarentena. E, na verdade, né, todos nós sabemos disso, não é nada repetitivo, né, o mundo mudou, né, depois desse vírus aí invisível, mas tem gerado muita coisa, muita tragédia, né? Não somente na questão física, mas também na questão emocional. Quando eu olho para o Evangelho de Jesus, anotei aqui algo interessante. Nós vemos como igreja um evangelho que é holístico, né? O Evangelho de Cristo ele não está se preocupando apenas com a alma das pessoas, né? O Evangelho de Cristo ele tem uma preocupação com o corpo e com a alma, com o ser humano na sua totalidade. Então, quando eu olho para os evangelhos de Jesus, eu vejo, por exemplo, quando ele cura as pessoas, ele está falando daquilo que é importante na vida física. Mas também ele lida com algumas situações no seu tempo de ministério, como o luto, como a doença, que gera, às vezes, um estresse emocional muito grande. Então, eu entendo que também ele se preocupa com a nossa alma, né? Então, nesse aspecto, eu quero fazer aqui algumas perguntas e fique à vontade para responder, tá? Primeiro, eu queria perguntar para a Luciana. Luciana, defina para mim saúde emocional. Ou para nós, aliás, né? Bom, a saúde emocional, ela envolve tudo aquilo que está dentro do âmbito dos nossos sentimentos, né? Então, quando nós passamos por determinadas situações na nossa vida, cada situação que nós vivemos gera algum tipo de sentimento. Gera alegria, gera tristeza, gera raiva, gera medo. Então, a forma através da qual nós aprendemos a lidar com a nossa vida, aprendemos a lidar com o nosso cotidiano, faz com que cada situação gere uma emoção específica. Vou pegar, por exemplo, a pandemia. Por que algumas pessoas têm uma emoção de medo maior do que outras? Isso tem a ver com a forma com que essa pessoa aprendeu a processar situações na vida dela, né? Quando a pessoa é uma pessoa mais insegura, que o mundo foi apresentado para ela de uma forma mais perigosa, ela vai ter mais medo, né, numa pandemia, vai ter mais medo de adoecer, ou quando é uma pessoa que tem um medo de abandono, ela vai ter medo de perder uma pessoa querida, enquanto aquela pessoa que o mundo foi apresentado para ela, né, pela família, né, pelas vivências de uma forma geral, como uma forma mais leve, ela não vai ter tanto medo assim. Então, a saúde emocional significa a forma com a qual as emoções vão se manifestar em você a partir do jeito que você encara o mundo. Deu para ficar claro? Acho que sim, né? Sim. Vinícius, no seu caso, como alguém que trabalha na questão física, defina para mim aí, ou para a galera que está em casa, o pessoal, o que é saúde física na sua visão? Saúde física ela está relacionada à condição física mediante vigor físico e doença. Vejamos, muitas vezes nós perguntamos, você está bem? A gente está querendo saber se a pessoa está bem fisicamente. A pessoa pode falar, sim. Ou a pessoa pode falar, não, eu estou um pouco gripado, por exemplo. Então,
muitas pessoas pensam em saúde física apenas como vigor físico, conseguir correr 10, 15, 20 quilômetros, enfim, ter força suficiente, mas não. Saúde física também relaciona-se à ausência da doença, fisiologicamente falando, enfim. Entendi. Nessa questão assim da saúde física, a gente sempre associa, você que é um cara que mexe com a questão de treinos, etc., muita questão da atividade física mesmo, né? Nesse tempo assim de quarentena, como que as pessoas têm lidado com isso, na sua visão? Se existe uma forma bacana de lidar com essa questão saudável, aliás, né, inclusive, e com essa questão física, de tal maneira que a gente possa desenvolver dentro de casa, ou até mesmo em alguns ambientes externos, esse tipo de atividade. O que você fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor? Pastor, quando o senhor me pergunta sobre esse cenário, atividade física, eu me lembro, quando eu era criança, que muitas vezes, para eu conseguir assistir outro canal de televisão, eu tinha que levantar do meu sofá, ir até a TV, apertar um botão, trocar de canal. Muitas vezes até eu ficava com preguiça e acabava assistindo o mesmo canal, mesmo não querendo assistir a programação. Hoje eu já vejo muitas pessoas, elas simplesmente pegando um controle de lado e mudando o canal. O que aconteceu? A tecnologia veio para suprir grandes necessidades e nós acabamos por parar de produzir movimento. Nós acabamos parando de nos movimentar, digamos assim. Prova disso é, a gente acorda, senta, toma café, levanta, senta, entra dentro do carro, vai ao trabalho, permanece sentado trabalhando, volta para casa dentro de um carro. Isso eu estou falando aqui de Uberlândia, trânsito de 30 minutos. Imagina em São Paulo, 2 horas sentado, simplesmente para deslocar. Então, nós paramos de nos movimentar, e o nosso corpo foi feito para movimentar. Então, lógico, a tecnologia traz inúmeros benefícios, só que nós perdemos isso. Agora, imagina isso hoje, dentro da pandemia, que você, muitas vezes, não precisa sair de casa. Tem muitas pessoas trabalhando em home office. Então, ela não tem nem a necessidade de levantar, sentar dentro do carro, trocar a marcha, enfim, ela levanta, toma um café e senta em frente ao computador, que seja, enfim, continua trabalhando. Então, ainda menos ainda movimentando. O que nós podemos pensar é que há uma necessidade enorme de você produzir o movimento, mesmo que em casa, de você realmente treinar, para que você não perca toda essa magnitude, essa movimentação que o corpo permite. Então, tem muita gente sentado que fica com dor nas costas, fica o dia inteiro sentado, minhas costas estão doendo. Mas por quê? Provavelmente porque tem uma fraqueza na parte posterior do corpo, enfim, reclama. Hoje as pessoas então estão muito no celular, está desenvolvendo, a partir de um certo período, muita cifose, a pessoa vai ficando assim, aí começa a sentir muita dor no pescoço. Então, há sim a possibilidade de você trabalhar, não simplesmente na academia, mas muito em casa também, para conseguir suprir essa demanda de movimento que o corpo precisa que não se faz. Então, nesse sentido, só quando eu falo de atividade externa, eu penso um pouco na questão das caminhadas, né? Fala para a gente, se eu sei que muita gente talvez possa até saber, mas eu acho que é importante e relevante falar sobre isso aqui. A relevância de uma caminhada para a saúde física da gente. Quanto tempo, por exemplo, qual horário melhor, essas coisas todas, se você puder nos ajudar nesse sentido aí. Sim. Eu costumo dizer que não existe o exercício ruim. Existe, na verdade, um exercício que não é tão indicado para aquela pessoa determinada. Existem vários tipos de exercício, desde que você o faça corretamente. Então, por exemplo, tem gente que tem algumas dores no joelho que não é tão indicado ficar realizando exercício que fica com muito impacto. Mas outra pessoa que não tem tantas dores no joelho não tem problema, por exemplo, pular corda. Então, quando você me pergunta sobre caminhada, caminhada é um exercício de baixa intensidade para a maioria das pessoas. Não falo para todas, mas para a maioria das pessoas. Assim como todos os outros exercícios, ela promovem sim, vários benefícios. Você vai ter
consequentemente, tá? Através da liberação de hormônios, pode ter melhoria de sono, reduz o estresse, além de todos os benefícios fisiológicos que a gente fala, né? Questão do benefício para o coração, sangue, músculo, esquelético, enfim, vários outros. Então, é indicado fazer caminhada? Sim, você pode fazer uma caminhada assim de início de movimento. Com o passar do tempo, ela vai se tornar fácil. Aí você começa a progredir para pequenas corridas, enfim. Tem pessoas que não querem correr, então elas caminham mais tempo. Então, existem diversas formas de você dificultar o exercício para você. E, lógico, promovendo o benefício. Qual que é o melhor horário? Eu também costumo falar que é o horário que você pode. Porque não tem como eu falar, o melhor horário é pela manhã. Se a pessoa trabalha da meia-noite ao meio-dia, por exemplo, ela tem só a tarde. Então não vou fazer? Sim, pode fazer sim. Então, o melhor horário é o horário que você pode. Quanto tempo? Você tem que pensar em quanto tempo você consegue permanecer fazendo atividade física. Por exemplo, se eu pegar um atleta, daí ele consegue caminhar, por exemplo, um dia inteiro. Se eu pegar, por exemplo, meu avô e minha avó, eles vão ter dificuldade para caminhar durante 1 hora. Então, um tempo médio que estima-se são 30 minutos, 3 vezes na semana. Mas existem pessoas que conseguem menos e existem pessoas que conseguem mais. Se você conseguir um pouquinho mais, repete um 4º dia, um 5º dia, enfim. A gente tem que tomar uma dose de treino e descanso, né? Então, não adianta eu querer começar hoje, levantei 5 horas da manhã, bom, vou andar. Você caminha 10 quilômetros, 5, 10, 2, enfim. Aí amanhã eu vou de novo, depois da manhã e você não consegue recuperar. Você, sim, tem que ter uma dose de espaço, de tempo, para você conseguir recuperar no exercício. Mas caminhada é um excelente exercício, desde que você consiga medir as proporções. Tem pessoas que caminhada é muito baixo, então ele precisa dar uma corridinha, enfim. Mas o exercício externo, caminhada, uma corridinha, traz benefícios imensuráveis e que as pessoas acabam perdendo por simplesmente querer treinar dentro de academia. Não estou falando que a academia é errado, tá? É muito bom, mas não pode. Hoje tem um decreto em Uberlândia que a academia não pode abrir. Então, você não vai treinar? Vai parar de ter todos os benefícios? Não. Faça outras opções. O benefício ele é independente do lugar. Doutora Luciana, quando a gente fala na questão da saúde emocional, nós estamos pensando naquilo que são os problemas mais recorrentes e frequentes que normalmente as pessoas estão enfrentando dentro de casa, né? Eu vejo, a gente é pastor, lida com a questão espiritual também, e é perceptível um nível de estresse muito alto, às vezes nas famílias. Eu já ouvi alguém falar assim, não estou aguentando mais esse negócio de online, e a gente fica assim pensando, meu Deus, né? Então, como lidar com isso? Na sua forma de trabalho, de atuação, quais são esses problemas mais recorrentes ou frequentes que você vê aí que geram uma dificuldade na saúde emocional das pessoas? Bom, pastor, a questão é que essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. E todo mundo teve que fazer uma mudança muito drástica na vida, né? Uma mudança assim repentina, né? Eu me lembro que foi logo depois do Carnaval, de repente tudo começou a fechar, então os planos tiveram que ser adiados e de repente tivemos que nos ver dentro de casa, né? As famílias tendo que trabalhar em home office, crianças em casa, aulas online. Você tinha toda uma rede de apoio, né? Pessoas, uma vida social, de repente isso te é tirado. Então, de repente, foram muitas coisas que nós tivemos que lidar de uma vez. E nós somos seres sociais. Uma coisa é dizer o seguinte, olha, daqui 2 meses tudo vai parar. Então, começa a se programar, né? Começa já a aprender a trabalhar em home office, começa a preparar os seus filhos para as aulas online, começa a preparar a sua cabeça para não ver ninguém por um tempo. Agora, quando isso é feito de surpresa, pega todo mundo despreparado. Então, além de você ter que lidar com o estresse, primeiro de uma pandemia, né, que já gera uma preocupação, de repente
Você se vê tendo que limpar tudo, saindo com máscara, limpar as compras que chegam na sua casa, o medo de contrair a doença, o medo de adoecer, o medo de precisar de um UTI e não ter, né, essas coisas da pandemia. Junto com a impossibilidade de você ter uma vida social como antes, né? Antes eu saía, de repente eu não posso mais sair, eu tinha os almoços em família, não tenho mais. Eu saía para trabalhar, eu tinha uma rotina, de repente eu acordo todo dia, eu estou na mesma casa, com as mesmas pessoas. O nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, vai lá em cima. Então, isso faz com que o humor das pessoas fique pior, né? As pessoas ficam mais mal-humoradas, ficam mais tristes, né? As emoções à flor da pele. Eu até fiz uma enquete no meu Instagram perguntando para as pessoas o que estavam deixando elas mais nervosas, né? Mais preocupadas. Em primeiro lugar, se deu a preocupação com a saúde, né? As pessoas preocupadas mesmo com a doença, né, que está circulando. E, em segundo lugar, a impossibilidade de fazer planos. É incrível o quanto essa falta de controle da nossa vida ela evidenciou agora na pandemia. Exatamente. Né? Poxa, eu tinha todo um planejamento, né, de trabalho, de família, de viagem, de evento, de rotina mesmo. E pronto, né? Esses planejamentos foram embora e você não sabe quando você pode retomar. Então, você vai vivendo aquele dia, né, um dia atrás do outro, a maioria das vezes em casa, o fim de semana em casa, sem saber como vai ser o dia de amanhã. Então, essa impossibilidade de planejar, juntamente com várias imposições que são colocadas, né, o trabalho em home office, por exemplo, online, muitas pessoas tiveram que se adaptar, né? De repente, eu tenho que aprender a falar em frente a uma câmera, eu tenho que aprender a editar um vídeo, né? Dependendo do ramo que a pessoa trabalha, eu tenho que me adequar a um sistema. Os professores têm que aprender a mexer com câmera, falar para os alunos, né? E serem criativos ali. As crianças, de repente, começam a ter aula pela internet, têm que se adaptar. Junto com essa coisa de cuidado, tem um vírus circulando. Olha a carga de tensão, né, que está entre nós. De informações também, né, que você recebe todos os dias, né, isso acaba gerando, por exemplo, ontem eu estava vendo na internet, né, o Brasil está em segundo lugar já na pandemia, apenas Estados Unidos na frente, com 128 mil pessoas mortas, né, e o Brasil só na manhã de segunda para terça-feira, aliás, de segunda para terça-feira, foram mais de 600 mortes, né, no nosso país. Então, essas informações sobre mortes também geram estresse nas pessoas, uma preocupação, como você mesma disse, né, esse medo, né, essa questão de não saber lidar com o imprevisível. Mas, dentro dessa questão, eu queria pensar uma coisa com vocês aqui, dois. A palavra crise, né, nós estamos diante de uma crise, isso é inevitável, né, ela é formada, segundo estudiosos, no chinês, né, de dois caracteres, que significa ameaça e oportunidade. Interessante. Eu penso agora, então, na reinvenção, porque, na verdade, eu acho que o universo inteiro, o mundo inteiro, foi obrigado a reinventar, dentro daquilo que a saúde emocional trabalha. E quais os problemas que têm sido lidados nesse sentido aí, das pessoas reinventarem, não conseguirem? Você tem encontrado assim, situações nesse sentido? Com certeza, porque foi uma reinvenção não programada, né? Como eu citei antes, se você tem um prazo, olha, você tem aí 2 meses para você se programar, porque vai ter uma pandemia, é uma coisa. Mas quando vem de uma vez, né, e de repente, de uma hora para outra, numa semana, olha, você vai ter que fazer os cultos online, vocês vão ter que arrumar recursos e fazer isso tudo de uma forma repentina. Opa! O grau de tensão e de estresse é muito grande, porque você tem um período curto de tempo, você não teve um preparo, né, prévio, e você tem que gerar um resultado. A gente, mesmo, né, na crise, mais do que nunca, a gente espera gerar resultados em todas as áreas da nossa vida. Poxa, tem que dar certo, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar fazendo alguma coisa. E essa pressão, né, repentina da reinvenção tem gerado muitas dificuldades em muita gente. E os resultados, em muitos setores, acabam não vindo. Por exemplo, eu tenho conversado com professores, né, que falam,
eu tive que aprender a dar aula online de uma forma tão repentina e estão me cobrando de uma forma tão grande que eu não estou apresentando o resultado esperado, por conta da pressão que está me sendo colocada e sem eu ter um tempo de preparo anterior. Então, seria nesse sentido. A reinvenção é bacana, por um lado é bom, porque nós vamos aprendendo novas habilidades, né? De repente, pessoas tiveram que mudar de ramo de trabalho, né? Quem precisou ter os seus comércios, seus negócios fechados, poxa, eu tenho que reinventar, né? Eu tenho que pensar em outra forma de ganhar renda. Aí as pessoas, às vezes, vão, né? Aprendem habilidades culinárias, né? Muita coisa bacana. Esse mundo virtual também, muitas pessoas têm se reinventado, têm aprendido. Então, tem esse lado bom de aprender. Mas aí vem essa questão da pressão, a pressão por resultado. Acho que um caminho é nós entendermos que nós estamos em um momento diferente e nós vamos ter que entender que os nossos resultados na reinvenção, eles podem ser um pouco mais demorados, porque você está aprendendo algo novo. Então, você não pode exigir de você mesmo uma coisa assim, ó, nossa, eu já tenho que ter um resultado, eu tenho que ter tantas visualizações, eu tenho que ter tantos elogios, eu tenho que ter uma renda, eu tenho que ganhar tanto quanto eu ganhava antes. Não, você tem que se dar esse tempo, né, de você aprender nesse novo normal. Eu ia falar um pouco sobre isso mesmo, né, essa nova normalidade. E pensando nisso, Vinícius, como é que a gente aplica essa questão da saúde física? Por exemplo, a possibilidade de um programa específico que, de repente, alguém poderia te procurar. Vinícius, eu queria fazer aqui uma programação específica dentro da minha casa para fazer um treino, para mim ter uma atividade física bacana, eu e minha família. Tem como fazer isso para a família toda, para uma pessoa só? Como é que você trabalha essa questão quando isso lhe é solicitado? Nesse momento agora de nova normalidade, né? Esse é o novo normal, né? E tem completamente. Nós conseguimos trazer a atividade física para dentro de casa, sem problema algum. O que as pessoas ficam muito preocupadas é se elas vão conseguir levantar o mesmo peso que tem na academia, ou, enfim, ter os mesmos resultados. Hoje está muito ligado à estética, infelizmente, o trabalho dentro da academia. Mas pensando em saúde, tá? Pensando em saúde, você consegue tranquilamente montar um programa de treino para dentro de casa, sem precisar ter aglomerações, enfim. Eu trabalho, sim, dentro de casa. Surgiu um novo conceito, né? A gente brinca aqui dentro de Uberlândia. Alguns falam assim, ó, academia móvel. Então, a gente leva toda a estrutura necessária para que você consiga fazer um treino dentro de casa, bacana, sem perder. Uhum. Entendeu? Mas, lógico, quando você falou em crise, ameaça e oportunidade, eu vejo hoje, falando da minha área, muitas pessoas que sofreram, tem muitas pessoas que realmente perderam o emprego, enfim, mas eu também vejo tantas outras que cresceram, porque hoje elas conseguem dar aula online. E isso ajudou de diversas formas, questão de locomoção, já cortou esse horário. Enfim, então elas conseguem atingir um público não só na cidade. Eu conheço pessoas que hoje ministram aulas no Brasil inteiro, daqui de Uberlândia. Então, existe sim a possibilidade, com programas online, a gente consegue atender sem problema algum. Tá, você falou uma coisa interessante, eu quero tocar um pouco nisso. Quando eu vejo falar sobre atividade física, normalmente eu percebo, né, que muitos associam isso à questão da estética e vaidade. E a nossa proposta aqui hoje, nessa manhã, é abordar a questão da saúde mesmo, o quanto isso é bom, né? E eu sei que você é um cristão, e a pergunta é, como cristão, Vinícius, qual é a importância de lidar realmente com o corpo, na sua visão? Quando a gente fala importância de trabalhar com o corpo na ótica de Cristo, eu lembro que existe uma data programada do meu nascimento e uma data programada da minha morte. Só que eu entendo que esse traço, esse percurso, eu tenho opções de escolha como fazer um treinamento ou não. Tenho a opção de escolha de beber água ou beber um refrigerante ao longo dos dias. E essas opções de escolhas vão me
levar ao final da vida de diferente modo. Se eu tiver uma vida saudável, uma alimentação saudável, e preocupar assim, com a minha saúde, pode ser que eu chegue lá nos meus finais dos meus 70, 80 anos, que seja, caminhando, lúcido, enfim. Ou eu posso chegar no final da minha vida entubado. Então, eu acredito muito na importância de você realizar a atividade física como uma forma de você prevenir doenças. Eu li uma vez uma citação, principalmente lá no Japão, como eles enxergam a atividade física. Lá, nesse artigo estava falando que lá no Japão eles chamam a atividade física de medicina do futuro, porque ao invés de ser trabalhado as doenças, a atividade física ela previne a doença. Então, é uma concepção muito, muito diferente da nossa. Aí é muito lá na frente. Então, eu acredito sim nos benefícios que a atividade pode te dar. Benefícios agora, mas também benefícios crônicos. Tem uma dica para o pessoal que está em casa aí, né? Você pode evitar o problema paliativo, né? Usando o preventivo. A gente sempre fala isso, né? Muitas vezes a gente está muito acostumado, né, a usar o paliativo. Então, não busca, e isso eu estou tratando sintomas quando eu faço isso, né? Quando eu uso o paliativo, é porque eu estou tratando o sintoma e não trata a causa. Então, de repente, a causa é você olhar para aquilo que é o preventivo. Então, acho que é bacana essa colocação sua, porque dá para a gente uma direção de que eu posso e devo, como cristão também, cuidar do meu corpo, não é uma questão de vaidade, mas também, ou seja, algumas pessoas pensam que ser cristão perder o amor à vida, não pode mais tomar um banho bacana, cortar um cabelo, fazer uma pintura, uma maquiagem, meu Deus do céu, né? Então, assim, essa coisa aí tem que ser desmascarada, isso é uma bobagem, né? A gente poderia dizer dessa forma. Deus nos deu um corpo, e a expressão da alma está aqui. Quando a doutora Luciana conhece sobre as emoções e tudo, trabalha nessa área e lida com isso o tempo todo, quando você chega no seu escritório, alguém lá no seu consultório, acabrunhado, né, como diz o mineiro, triste, você sabe que alguma coisa não está bem, né? E, com certeza, como é que se manifesta isso? Através do corpo, né? Mas lá dentro dessa pessoa existe um turbilhão, de repente, de sentimentos, né, que está lá para ser trabalhado e resolvido. Pensando nessa questão ainda emocional, como que você tem visto a questão do medo, né? Como que hoje isso é visível nas pessoas? Você falou sobre a questão de que o pessoal está muito preocupado com essa coisa do futuro, né? A insegurança, né? Isso está muito ligado ao medo? Sim, ao medo, porque nós temos uma falsa ideia de que nós temos controle da nossa vida e do futuro. Enquanto a vida estava normal, né, que você planeja, olha, domingo eu tenho culto, né? Então eu já estou me programando para ir para o culto e dar tudo certo, né? Porque na maioria das vezes a gente planeja, né? Quando a gente organiza, a tendência é que as coisas deem certo. Então, a partir do momento em que você vê que você não tem controle, que você pode fazer os seus planos, mas que nesse momento não depende de você, isso gera um medo nas pessoas, porque o ser humano tem uma tendência a acreditar o seguinte: para eu estar seguro, eu tenho que ter previsibilidade. Né? O que é o medo? Deixa eu até explicar rapidinho. O medo, ele é uma função, ele é uma emoção totalmente necessária para nós, para nos prevenir de perigos reais. Então, se nós não tivéssemos medo, né, nós estaríamos lascados. Né? Se você vai atravessar uma rua e você não tem medo de ser atropelado, né, a chance de você ser atropelado é muito grande. Você está lá, no meio do mato, você tem que ter medo, né, de, olha, eu sei que pode aparecer uma onça, eu tenho que me prevenir. Né? É uma coisa instintiva. Então, agora, o que acontece nesse contexto de pandemia? Como cada dia, né, o senhor estava falando aí das notícias que nós recebemos, cada dia nós temos uma notícia diferente, né, nós temos informações mostrando aí o número de mortes, né, o número de pessoas infectadas, as consequências disso. Isso faz com que nós fiquemos num estado de alerta constante. E esse estado de alerta, né, é como se o nosso cérebro instintivo
estivesse nos dizendo assim: fica alerta, porque a qualquer momento pode acontecer uma tragédia. Quando nós temos acesso a muitas informações, que é o que acontece hoje, né? Vamos supor, lá na gripe espanhola, lá em 1918, era diferente, porque nós não tínhamos acesso as pessoas não tinham acesso a tantas informações de forma instantânea, como nós temos Tempo hoje. real. Tempo real. Você abre ali a internet, você sabe o que está acontecendo na China, nos Estados Unidos, no Brasil, na África. E aí isso nos gera uma ideia de que, opa, o desastre pode acontecer. Aí você vê nuvem de gafanhotos, nuvem de poeira vindo no deserto. Isso tudo pensa assim, meu Deus, o mundo está acabando. O que eu tenho escutado das pessoas é isso, o mundo está acabando. E olha o nível de adrenalina que é liberado no nosso corpo o tempo todo, né? Para que estejamos em estado de alerta. Adrenalina, cortisol, isso tudo aumenta o estresse de uma forma avassaladora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão assim realmente tem uma pandemia acontecendo, mas dessas informações que nós captamos, porque muitas vezes você vê o que está acontecendo em vários lugares do mundo, mas não é egoísmo, entenda isso, mas muitas vezes isso não chegou até você para que você fique tão alarmado. Isso não é egoísmo, é uma questão de autocuidado. Você se compadecer do outro, mas não achar que isso tudo vai chegar até você para que você já fique naquela alerta, naquele estresse, porque assim você não consegue nem se ajudar e nem ajudar o outro. E aí o estresse se instala dentro da sua casa, em você, as chances de adoecer aumentam, né, tanto de doenças físicas como doenças psicológicas, e aí vai virando uma bola de neve, que infelizmente é o que nós temos visto hoje, as crises de ansiedade aumentando, as brigas dentro de casa aumentando, o número de divórcios, infelizmente, aumentou, porque todo esse estresse faz com que você desconte as coisas com quem está perto de você, né? Você desconta no seu marido, na sua esposa, no seu filho, né? Você não está convivendo com outras pessoas, mesmo que você trabalhe, né? Fala com pessoas por videochamada, mas a convivência com outras pessoas está muito restrita, né? O convívio está intenso dentro de casa. Então, nós precisamos mesmo tomar muito cuidado com essas informações. Como que você vai interpretar isso? Né, você assiste, você vê, mas entenda o seguinte, olha, o que está acontecendo realmente na minha vida? Né? Entenda a sua realidade e tome cuidado para não catastrofizar a sua vida, né? Para que esse nível de estresse não fique tão alto como está. Ok. Vinícius, nós vamos caminhando agora para o final aqui já, né, da nossa aula. Pena, né? O tempo vai passando rápido, né? Mas uma questão que eu quero colocar aí, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito comum, né, nesse tempo de pandemia, especialmente no Brasil, na nossa região aqui, as pessoas não estão muito levando a sério, isso parece, ao que me parece, né? Talvez uma visão muito pessoal minha, mas eu creio, é o que eu vejo. Então, você olha, é comum você sair nas ruas aí e você vê à noite, né, muitos bares abertos, as pessoas bebendo e bebendo muito, né? O quanto isso pode ser prejudicial para a saúde. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, porque às vezes tem alguém assistindo aí que está com um filho envolvido nas drogas, no álcool, com a esposa, enfim, o quanto isso pode ser ruim, né, para a gente nesse tempo e que conselho a gente pode dar, né, para esse tipo de situação não acontecer. Mediante esse vírus, as pessoas pensam que elas são imunes. Tem muita gente que pensa, isso não vai me pegar. Infelizmente, né, elas acham que são superiores, enfim, nesse sentido. Mas o vírus está aí, está mostrando que há uma periculosidade enorme. Pessoas estão realmente morrendo mediante a isso. A prevenção é extremamente importante. O fato das pessoas saírem para o bar, elas podem, sim, às vezes, pensar que ela é imune, ou simplesmente por estar estressada. Eu já escutei isso. Olha, eu não aguento mais ficar em casa, eu tenho que sair. Só que ela acaba que paga um preço. Porque por mais que ela se previne, passe álcool, use máscaras, enfim, ela não sabe se a outra pessoa está fazendo isso. Se ela realmente está se prevenindo. E, infelizmente, muitos casos que acontecem é por negligência. Então, sinceramente, Vinícius, eu indico, fique dentro de casa, monte a sua rotina dentro de casa, adapte-se. Você não precisa ficar saindo à toa.
há um risco, sim. Eu não estou falando para você nunca mais sair de casa. Estou falando para você esperar, pelo menos, essa primeira onda, esse primeiro susto, né, que as pessoas estão passar. Porque daí, sim, acredito eu, que mais para frente nós teremos algum controle a mais que vai poder permitir sair, enfim. Então, curta a sua família. Infelizmente, as pessoas não estão curtindo o prazo. Eu não sei se é porque mas a minha esposa, nós vivíamos viajando e nós passamos um período sem nos encontrar tão frequentemente. Esse período de pandemia, para nós, está sendo maravilhoso. Eu acordo, falo, graças a Deus que eu estou acordando com você do meu lado, e vou dormir e agradeço a Deus por estar dormindo com ela ao meu lado. Muito bom. Mas eu entendo que outras pessoas não conseguem ou não estão valorizando o que realmente têm. Então, valorize o que você tem, valorize a sua saúde, valorize a sua família, porque, como esse vírus mostrou, a vida é simples e para você morrer é fácil. Então, é só para dar uma dica para você, que a gente não está aqui só pensando na questão de não beber numa perspectiva do pecado. Até nem vou tocar nessa questão aqui. É mais a questão de saúde mesmo, para você entender que você pode ingerir coisas agradáveis, saudáveis no seu corpo e estar bem, né, com a sua saúde também nesse tempo de quarentena. Não é porque você está de reclusão, para poder esquecer os problemas, você vai encher a cara aí em casa, né? Isso não tem sentido para a gente, né? Então, vamos ser moderados em tudo, né, queridos? É muito importante pensar sobre isso também. Nesse momento que você está em casa aí nos vendo, por favor, né? Fica a dica aí, tá bom? A gente vai encerrar, então, esse tempo nosso de conversa, e eu quero, então, fazer a mesma pergunta para vocês dois. E a pergunta é, então, na perspectiva emocional, doutora Luciana, quais são as dicas que você dá para nós termos essa vida emocional mais saudável do que a gente possa estar tendo hoje? Bom, eu queria até pegar um gancho no que o Vinícius falou. O medo da pandemia, do vírus, ele precisa existir. Porque, como eu disse, o medo ele é uma função importante. Então, esse medo moderado, eu digo assim, moderado para que ele não se torne uma crise, mas esse medo precisa existir para que você previna, né? Porque se você não tiver medo, acontece isso, né? A pessoa vai para o bar sem proteção, às vezes se protege, mas acha que não vai pegar nela. Então, esse medo ele precisa existir para que a gente consiga, de alguma forma, diminuir os impactos negativos desse vírus, não só para você, mas para todo mundo. E para a saúde emocional, nesse tempo, eu quero deixar assim, algumas dicas importantíssimas de rotina. Até aproveitando a questão do exercício físico, tem uma substância que o nosso corpo produz chamada endorfina. Ela é fundamental para que a gente consiga ter um bom humor. Em meio a tanto estresse, a tantas preocupações, nós precisamos fazer atividades que produzam endorfina no nosso corpo. Então, o exercício físico, né, sem dúvidas, é uma das atividades que mais produzem, e atividades que são agradáveis para você. Então, sentar em família, fazer uma refeição legal, jogar em jogos de tabuleiro, né? Você vai ver o que você gosta. Se você gosta de ler, se você gosta de assistir um filme, se você gosta de cuidar de um jardim, de cozinhar. Você tem que procurar atividades que te fazem bem, todas as vezes que você perceber que o estresse está tomando conta, para que você quebre esse ciclo do estresse. E uma outra dica também em família, como as famílias estão muito tensas, né, com essa questão de mudança de atividades, obrigações, as pessoas dentro de casa, um tem que lavar a louça, outro tem que lavar banheiro, outro tem que... a família tem que ter momentos para sublimar um pouco essa tensão, fazendo coisas agradáveis, né? Vamos sentar e vamos tocar um violão, vamos sentar e vamos fazer uma sessão cinema, vamos sentar à mesa e fazer uma refeição para a gente só compartilhar, brincar, rir e valorizar mesmo o que você tem dentro de casa, porque nós tínhamos uma vida, né? Eu particularmente, eu falo com o Tiago, meu esposo, a gente tinha uma vida muito voltada para fora, né? Era trabalhar fora, era fazer muitas coisas, né? A Carolina nasceu recente, né? Mas a Ana Luísa era escola, era as atividades, natação. E esse tempo dentro de casa está sendo muito precioso para a gente retomar essas rotinas domésticas, né? Essa coisa do cozinhar em casa, né? Vamos fazer nada juntos, né? Nos fins de semana.
E é um tempo que eu acredito que é uma oportunidade que nós temos para valorizarmos aquilo que nós temos dentro de casa. Você vai poder voltar a ir para o bar, você vai poder voltar a viajar, vai poder voltar a fazer as coisas fora, mas nós temos que entender que esse tempo é tempo de esperar, e essa espera pode ser agradável. Não estou aguentando ficar dentro de casa, vamos tentar criar coisas dentro de casa que vão liberar endorfina em você para fazer com que o seu humor fique melhor. Então, procure coisas que você gosta de fazer e faça, tá? Faça, diminua aquilo que te deixa estressado, aumente coisas que te deixam bem, porque isso vai fazer com que você aguente mais ficar dentro de casa e tome as medidas necessárias. Bacana. Você tem um Instagram profissional, não tem? Tenho, @psicóloga Luciana Rodrigues. Lá eu tenho feito alguns vídeos, né, colocado algumas dicas, alguns posts específicos para a saúde emocional na quarentena, para nos ajudar nesse momento. Joia, bacana. Obrigado, viu, doutora Luciana. Vinícius, quais seriam suas dicas, né, na saúde física aí para o pessoal em casa tomar pé aí e colocar em prática? Parte do princípio que você tem que fazer o que você consiga, ou o que você consegue. Comece com movimentos simples, movimentos que você faz durante o dia. Agache e levante. Tem outras pessoas que já fazem flexões de braço, façam pranchas, enfim. Não adianta você querer começar a fazer 10 mil agachamentos se você não consegue fazer 100, ou 10 que seja. Comece pelo básico. Comece começando, a gente fala, né? Vai de pouco em pouco, porque senão você acaba se frustrando. Muitas pessoas, elas me procuram porque elas falam assim: eu comecei, não gosto de atividade e parei, porque cansei, porque eu não estava dando conta. E tem que existir uma quebra de paradigma aí. Você começou, você tem que progredir, porque senão também fica monótono. Você vai progredindo. E muitas vezes as pessoas, quando param com a atividade, por mais que elas não gostem, elas voltam à atividade porque elas percebem o benefício. Por exemplo, eu falei no começo a questão de você ficar com cifose, enfim. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer atividade física, mas fazem porque pararam de sentir dor nas costas. E possibilita ali permanecer com maior concentração, sem dor, automaticamente produz mais, enfim. Então, comece pelo básico, pelo simples, pouco. E devagar você vai progredindo. Bacana. E você vai conseguir colher os benefícios do exercício físico a longo período. Ok, então, acho que na nossa igreja também tem o Felipe Tanus, que trabalha nessa área, né? Então, se você quiser ir procurar esses profissionais também, né, que são bons, eu super indico, tá, gente? Bom, não estou ganhando nada com isso não, tá? Apenas o prazer de vê-los também crescendo e levando pessoas a terem uma saúde melhor. Eu quero encerrar dizendo a você o seguinte, fazendo assim um finale, né, espiritual aqui também, a nossa parte. Deus deu a minha vida e a sua vida como algo muito precioso, o nosso corpo. O nosso corpo é muito valoroso. A nossa alma também é muito valorosa. Então, essa coisa completa chamada ser humano, que é eu e você, para Deus tem muito valor. Valorize o seu corpo, valorize as suas emoções. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas dizem a respeito de você. Seja alguém que busque em Deus também uma direção certa para a sua vida. Valorize, né, as amizades dentro de casa. O relacionamento é a coisa mais importante nos dias de hoje, né, desse tempo aí de reclusão. Você pode quebrar esse paradigma aí do seu silêncio. Converse com sua esposa, com seus filhos, converse com seus pais. Ei, acorde para a vida, porque Deus nos deu uma vida preciosa. Então, viva ela com intensidade. Valorize cada momento junto com a sua família, com os seus parentes, amigos, enfim. Faça o que for melhor. Fisicamente falando, por favor, vamos cuidar da nossa saúde, porque com certeza Deus não nos criou para vivermos de forma relaxada. Claro que não. Então, desejo assim que você mesmo, que está em casa vendo a gente, tenha uma saúde física e emocional bem bacana nesse tempo de reclusão, que nessa nova normalidade, quando tudo isso passar, você possa ter dito assim, valeu a pena, aprendi muito e cresci muito. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Vamos orar com você, claro, né? Senhor, nessa manhã o nosso coração se alegra,
porque encerramos mais uma escola dominical com esse tema bastante interessante. Oramos, ó Pai, agradecendo ao Senhor pela vida da Luciana, do Vinícius, esses nossos irmãos que bondosamente, ó Pai, vieram aqui para poder somar a vida dos nossos irmãos que estão em casa, nossos amigos também. Abençoe, Deus, cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Nos dê, ó Deus, um privilégio muito grandioso de poder continuar na Tua presença, fazendo a Tua vontade. Nós oramos assim, com o nosso coração grato, em nome de Jesus. Amém.